Olá pessoal, sou o professor Romildo Neto e hoje vamos resolver as questões de figuras planas. Questão 1. Um ciclista de uma prova de resistência deve percorrer 500 km sobre uma pista circular de raio de 200 metros. O número aproximado de voltas que ele deve dar é, primeiro, ele dá o total que ele tem que percorrer, 500 km, e ele diz que o raio dessa pista, uma pista circular, é 200 metros. E aí eu já estou trabalhando com unidades diferentes. Então, ou você transforma esses 500 km em metros ou esse metro em quilômetro. Eu vou transformar o 500 mil quilômetros em metros. Por que eu vou fazer isso? Eu sei que 1 metro, ou melhor, 1 quilômetro é igual a 1000 metros. Então é só multiplicar 500 km por 1000, 500 por 1000. Mas 500 multiplicado por 1000, eu só acrescento 3 zeros. Andando naquela tabelinha, então vamos lá, andando naquela tabelinha eu teria que andar o quê? 3 casas para a direita, porque quilômetro para metro. Então eu ia andar para a direita. Então a vírgula, quando o número não tem vírgula, a vírgula está no final, então ela estaria aqui, 1, 2, 3. E aí pararia aqui. Então 500 mil metros, ok. Eu quero aqui, eu preciso saber o comprimento da circunferência, ou seja, em volta da circunferência quanto que mede. Aí eu tenho que lembrar que o comprimento da circunferência é o quê? 2πr. Então, o 2 eu já tenho. Eu vou aproximar para 3 o π. Então, vou pôr aqui o π aproximadamente igual a 3, para ver como é que vai ficar essa conta. Vezes o raio, que é 200. Tá? C igual 2 vezes 3, 6, vezes 200. C é igual 6 vezes nada, nada, 6 vezes nada, nada, 6 vezes 2, 12. 1.200 metros. Pessoal, por que eu estou fazendo essa aproximação para 3? Porque eu estou vendo que a diferença de um para o outro aqui é de 100 metros. Então, 0,14 14 ali no π não vai fazer muita diferença, creio eu. Tá? É porque dá para a gente ver como é que vamos fazer. Tá. Cada volta, então, cada volta ele anda 1.200 metros. Cada volta anda 1.200 metros. Só que ele tem que andar 500 mil metros. Então eu faço o quê? Divido 500 mil por 1.200. E aí, pessoal? Então aqui eu tenho que abaixar os 5.000. O 1.200 cabe 4 vezes dentro dos 5.000. Então vamos lá. 4 vezes nada, nada. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 2, 8. Para 10, falta 2. Eu vou 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. Para 5, nada. Abaixa aqui o 2. Aqui cabe 1. 1 vezes nada, nada para nada, nada. 1 vezes nada, nada para nada. 1 vezes 2, 2 para 10, 8. Vai 1. 1 vezes 1, 1. Com mais 1, 2. Para 2, nada. Abaixa aqui. 7 não dá. Terá que ser o 6. 6 vezes nada, nada. 6 vezes nada, nada. Para nada, nada. 6 vezes 2, 12. Para 20, falta 8. Vão 2. 6 vezes 1, 6 com 2, 8. Para 8, nada. Aqui, pessoal, vai dar vírgula e vai dar 6 de novo. E vai dar sempre 6, 6, 6, 6. Pessoal, olhando para as opções, arredondei para 3,14. Então, se eu arredondei para 3. Se eu tivesse arredondado para 3,14, esse número daria menor. Porque eu estaria dividindo por um número maior. 3,14 é maior que 3. Então, isso aqui daria menor ainda, ou seja, mais perto de 400. E eu olho as opções, elas estão distantes. 500, 400, 300, 200. Ou melhor, 200, 300, 400, 500. Então, 416, aproximando o π para baixo, está mais perto ainda de 400. Então, se eu aproximar esse número, tem de vir para mais perto de 400. Então, a opção é C. Pessoal, se tivesse 400 e 420, por exemplo, nas opções, eu aconselharia a fazer por 3,14, que aí eu teria uma aproximação maior, tá, pessoal? Mas como aqui a diferença era 100 metros, eu fiz por 3 para facilitar as contas. Ok, pessoal? Então, aproximadamente, ele vai ter que dar 400 voltas, porque cada volta ele anda 1.200 metros, ele tem que andar o total de 500 mil metros. Então, cada volta ele andaria
Daria 400 voltas. Ok, pessoal? Agora, uma das questões mais difíceis é essa aqui, tá, pessoal? Essa aqui eu vou ter que fazer com calma aqui, usar bastante algebrismo. O que é algebrismo? Trabalhar com letras. Por quê? Vamos lá. O projeto de uma casa é apresentado de forma retangular. Então, essa casa é retangular. Ou seja, os lados têm medidas diferentes, conforme ilustra a figura. Sabendo que a área do banheiro, então a área do banheiro é 3 metros quadrados, então banheiro 3 metros quadrados. E dos quartos 1 e 2 são respectivamente 9 metros, então 9 metros quadrados, e o quarto 2, 8 metros quadrados. E ele quer essa área aqui, ó. Essa área. Deixa eu marcar aqui por enquanto. Aliás, ele quer essa área não. Ele pergunta a área total do projeto, tá? A área total. Então, ele quer toda essa área aqui. Mas para eu saber a área total, eu preciso achar desse A aqui, tá, pessoal? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou usar um pouco de álgebra aqui. Tudo em letra. Então, vamos chamar isso aqui de X, e aqui de Y, e aqui de Z, tá? E isso aqui de T. Então, vamos ao seguinte. Fazendo a área desse retângulo, eu tenho que x vezes y, um lado vezes o outro, igual a 3. Fazendo a área desse quarto 1, eu tenho que z, um lado vezes o outro, vezes y, é igual a 9. Eu tenho que aqui o t vezes x, ó, x aqui, porque aqui é x, aqui é x. Então, x vezes t, isso é igual a 8. Ok, pessoal? E eu preciso achar esse aqui, ó, z vezes t. Então, eu preciso achar z vezes t, porque eu achando essa área aqui, eu resolvo essa questão. Então, eu vou ter que isolar aqui, eu preciso achar isso aqui, ó, z vezes t. Então, o que eu vou fazer aqui? Vamos multiplicar essas duas equações, vamos ver o que isso vai dar. Então, zy vezes xt, isso é igual a 9, que é o xy, vezes 8, ok? Eu quero pegar e vamos mudar um pouco isso aqui. Eu vou pôr o x vezes t vezes y vezes x, isso é igual a 72. Agora, y vezes x eu não tenho. Tenho aqui, ó, 3, ok? Eu tenho que y vezes x, ó, tá aqui, pessoal, y vezes x é 3. Então, vai ficar zt vezes 3, igual a 72. Arrumando um pouco isso, vou pôr 3 zt igual a 72. Zt é igual a 72, esse 3 está multiplicando, passa dividindo. Z vezes t é igual a 24. Então, eu sei que essa área aqui, ó, z vezes t é 24. Pronto, já está aqui a área resolvida, porque agora é só somar todas as áreas. Então, 24 mais 3 mais 9 mais 8. 4 mais 3, 7. 7 mais 9, 16 mais 8, 34. Opa, apertei aqui. E aí, 34 sobre 3. 3 mais 2, não. 4 mais 3, 7. 7 com 9, 16. 16 com 8, 24. Perdão, pessoal, 24. Sobe 2. 2 mais 2 é 4. Então, logo a área é 44, letra C. Ok, pessoal? Então, aqui eu tive que trabalhar um pouco com letra. Aqui eu não tenho como saber essas medidas, porque ele não dá outra dica. Então, a ideia aqui era eu chamar cada pedacinho de letras diferentes, porque não são tamanhos iguais, não tem como eu garantir isso, nada no exercício garante isso. Porque se ele falasse, por exemplo, 4 é um quadrado, aí beleza, seria 3 cada lado. Então, já resolveria bastante aqui. Mas ele não falou nada, inclusive ele falou que todos são retangulares, então são lados diferentes. Então, a ideia aqui é chamar de cada um de letra e ir montando e fazendo associação, tá, pessoal? Aqui, eu diria que é um dos exercícios bem difícil de fazer mesmo, porque eu preciso usar esse algebrismo todo e perceber algumas coisas. No caso aqui, eu precisava perceber que eu precisava de z vezes t. Então, o que eu fiz? Peguei essa equação aqui e multipliquei por essa. Ó, zy vezes zt igual. Se zy é igual a 9 e o z vezes t igual a 8, 9 vezes 8. Então, depois eu percebi, isolando o z vezes t, sobraria o quê? Y vezes x. E y vezes x eu tinha um valor lá em cima, que era 3. Então, ficaria isso tudo vezes 3. Depois eu dividiria e acharia 24. Ok, pessoal? Tem outras formas de resolver. Teria por proporção algébrica. Como que eu faria isso? Pessoal, aqui, ó, 3 está para 8.
assim como 9 está para essa área que eu quero achar. Multiplicando em x aqui, ó, vai ficar 3A igual a 8 vezes 9, 72. Ou seja, deu o mesmo que eu achei ali. Ó. A igual a 72 dividido por 3, que é igual a 24. Achei 24, é só hora somar com os outros dois, tá, pessoal? Então, teria essas duas formas de fazer aqui. Esse está para esse, assim como esse está para esse, porque tudo aqui é ângulo reto, então eu daria para usar essa proporção. Ok, pessoal? Questão 3. O empresário possui um espaço retangular de 110 por 90 metros para evento. Considerando que cada metro quadrado, então vamos supor que isso fosse um metro quadrado, é ocupado por 4 pessoas. 4 pessoas. A capacidade máxima de pessoas que esse espaço pode ter é D. Pessoal, se cada metro quadrado cabe 4 pessoas, então se eu saber a quantidade de metros quadrados dessa figura, eu saber a área da figura, e multiplicar por 4, eu acho o total de pessoas aproximadamente. Então, vamos calcular a área. A área não é um lado de retângulo, não é um lado vezes o outro. Opa, deixa eu apagar aqui. Tá apagando aqui, porque não é 100, é 110. Ok, vou até de outra cor. Então, vamos lá. A área é o quê? 110 vezes 90, 0, 9 vezes nada, nada, 9 vezes 1, 9, 9 vezes 1, 9. Ok. Isso é metros quadrados. Só que cada metro quadrado é ocupado por 4 pessoas. Então, vezes 4. 4 vezes nada, nada. 4 vezes nada, nada. 4 vezes 9, 36 e vão 3. 4 vezes 9, 36 com 3, 39. Então, aproximadamente 39.600 pessoas. Pessoal, isso aqui é uma maneira que a Polícia Militar usa para calcular uma quantidade, o quantitativo de pessoas que tem em determinado lugar. De uma cidade, de uma praia, de uma manifestação. Eles veem ali, tem um mapa, olha, calcula, tem mais ou menos quantos metros quadrados tem aquilo ali e multiplica pelo tanto que se imagina que tem, ou que se perceba olhando um pedaço menor, 1 metro quadrado. Olhando assim, fala, tem aproximadamente 4, 5 pessoas em cada metro quadrado. Então, pega o metro quadrado do mapa, vezes aquela quantidade de pessoas que se estima que tem no metro quadrado, e aí a gente vai ter uma estimativa do total de pessoas ali naquele espaço. Lembrando, pessoal, que sempre que os noticiários aparecem o quê? O jornalista diz o seguinte, aproximadamente, por causa disso. Não tem como você sair contando de 1 a 1. Então, você faz uma estimativa considerando essa ideia aí. Pega a área total, pega um pedaço menor, vê ali mais ou menos quantas pessoas estão naquele espaço menor, que seria 1 metro quadrado, e multiplica pela área daquele espaço. Ok, pessoal? Questão 4. Paula é decoradora de ambientes e foi à casa de uma cliente tirar as medidas de um cômodo para fazer um projeto. A cliente perguntou qual era a área do cômodo. De acordo com as medidas apresentadas na figura acima, Paula deve responder ao cliente que o cômodo tem. Pessoal, repare que é um trapézio, porque tem 2 lados paralelos, esse com esse, e esse aqui vai ligeiramente para o lado. E é um trapézio retângulo, tá, pessoal? Trapézio retângulo, porque ele tem 2 ângulos retos. Por que é importante saber que é um trapézio retângulo? Porque para calcular a área do trapézio, então a área do trapézio não é Bzão mais Bzinho, isso, vezes H vezes altura dividido por 2, ou seja, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Pessoal, como eu tenho um ângulo reto aqui e um ângulo reto aqui, esse lado é perpendicular aos 2 lados. Então, se ele é perpendicular aos lados paralelos, isso é a distância daqui até aqui. Então, a distância, que é a altura, é igual a 2,6. Ok, já achei a altura. A base menor está aqui, o Bzinho é 3,7. O Bzão é 4,2. Então, aqui, pessoal, é montar e fazer conta. Então, vai ser 4,2 mais 3,7 vezes 2,6, isso tudo dividido por 2. Pessoal, 4,2 mais 3,7, 2 mais 7, 9, vírgula debaixo de vírgula, 4 mais 3, 7. Então, vai ser 7,9 vezes 7,9 vezes 2,6, isso tudo dividido por 2. Bom, 7,9, 2,6 vezes 7,9. 6 vezes 9, 54, vão 5. 6 vezes 7, 42, com 5, 47. 2 vezes 9, 18, vão 1. Então, agora está indo 1. 2 vezes 7, 14, com 1, 15. Vamos somar. 4 mais nada, 4. 7 mais 8,
15, vão 1, 1 mais 4, 5 mais 5, 10, vai 1, 1 mais 1, 2. Tem duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula. Então, isso é igual a 20,54. Isso tudo dividido por 2. Então, vamos fazer aqui no cantinho. 20,54 dividido por 2. Tenho duas casas depois da vírgula, acrescento 2 zero para igualar as casas depois da vírgula. E agora abaixo 205. 200 cabe uma vez. 1 vezes 200, 200 para 205 falta 5. Abaixo 4. Não dá para dividir, põe 0. Não tem mais não para baixar, põe vírgula, põe um 5. Então agora o 200 cabe duas vezes. 2 vezes 200, 400 para 540 falta 140. Acrescento um 0. Agora dá 7. 200 cabe 7 vezes dentro de 1.400. 7 vezes 200, 1.400 para 1.400 nada. Logo, 10,27. 4 letra A. Ok, pessoal? Então, e essa é a área total desse trapézio, dessa figura aí. Ok, pessoal? Então, vamos agora para a questão 5. Qual o perímetro de um triângulo equilátero? O que é um triângulo equilátero? 3 lados iguais, cujos lados medem 17. Então, 17, 17, 17. Perímetro não é a soma dos lados? Soma dos lados. Logo, 3, 17 com 17 com mais 17 é a mesma coisa que 17 vezes 3, porque a multiplicação é uma soma de parcelas iguais. Então, 3 vezes 7, 21, vão 2. 3 vezes 1, 3 com 2 que subiu, 5, 51. Então, é o perímetro desse triângulo. Ok, pessoal? Questão 5. Um para-raios instalado em um determinado prédio protege uma área circular de 20 metros, um raio de 20 metros do solo. O valor total da área do solo em metros quadrados protegido por esse para-raio é de... Aí ele está falando adote 3,14. É porque talvez se eu adotar 3 aqui dê problema, tá? Vou até fazer aqui com 3. Não, vai dar problema. Vai dar porque tem 2.200 aqui. Porque 20 ao quadrado é 400 vezes 3.200 e eu não vou saber qual 1.200 é aqui. Então aqui, pessoal, vou ter que fazer pelo 3,14. Ele quer saber a área de circular. Então, a área circular. Então, a área circular, a área do círculo é o quê? É π ao quadrado vezes... Ou melhor, r ao quadrado vezes π. Bom, o R ele já deu raio, 20. Então, 20 ao quadrado vezes o π, ele pediu para usar 3,14. 20 vezes 20 dá 400, tá, pessoal? 0, 2 vezes nada dá, 2 vezes 2, 4. Então, vai ser 400 vezes 3,14. Aí eu vou ter que fazer essa conta, não tem jeito. Esses 400, 0, 0, 4 vezes 4, 16, vão 1, 4 vezes 1. 4 com mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. Eu tenho duas casas depois da vírgula, 1, 2, porque é 3,14. Uma casa depois da vírgula. Só que isso aqui, ó, eu posso cancelar. Então, 1.256 que está na opção A. Então, questão 6, opção A. Ok, pessoal? Questão tranquilinha, era só lembrar a fórmula de área de círculo. Uma fotografia retangular mede... Então, uma fotografia retangular mede 10 cm por 15 cm. Foi ampliada e seu perímetro aumentou em 150. Primeiro vamos calcular o perímetro dessa figura. Como é retangular, se aqui é 15, do outro lado também é 15. Embaixo é 10, em cima é 10. Então vai ser 10 mais 10 perímetro. Então, 10 mais 10, 15 mais 15. 5 mais 5, 10. Vão 1, 2, 3, 4, 5. Então, 50. Então, o perímetro dessa figura é 50. Ok. Ele falou que o perímetro aumentou 150. Então, 150 mais 50. 5 mais 5, 10. Vão 1 mais 1, 2. 200. Pessoal, agora é que é um detalhe importante. A figura saiu de 50 centímetros por perímetro para 200 centímetros de perímetro. Então, pessoal, eu tenho que ver um fator multiplicativo que tem aí. Por quanto que está multiplicando esses tamanhos? Como é um retângulo, vai todo mundo multiplicar igual, porque os ângulos são retos, então vai multiplicar igual. Então, vamos pensar o seguinte, vamos dividir 200, vamos dividir um perímetro pelo outro. 200 por 50. 20 dividido por 5, 4. Então, eu sei que o perímetro aumentou em 4. Pessoal, se o perímetro aumentou em 4, os lados também aumentam
vezes 4. Então, isso aí é questão de figura semelhante, tá, pessoal? Que tá por trás aí a ideia de figura semelhante. Então, como que eu faço? 4 vezes 10, 40. 4 vezes 15, 60. Então, a área agora, porque ele quer saber o aumento da área. Então, eu tenho que calcular. Essa área aqui é 10 vezes 50, vezes 15, que é igual a 150. Essa área aqui é igual a 150. Essa área é o quê? 40 vezes 60. Porque se o pessoal multiplicar por zero assim, você pode fazer assim, ó, 4 vezes 6, 24. Opa, 24. Tem zero aqui, 2 zeros, 2 zeros. Então, 1.400. Essa é a área. Mas ele quer saber o aumento. Então, eu só subtrair 2.400 menos 150, que era a área do início. Aqui é um zero. Então, peça emprestada fica 10. Aqui emprestou ficou 23. 10 menos 5, 5. 23 menos 1, 22. Logo, aumentou 2.250. Letra A. Então, número 7, letra A. Então, aqui, pessoal, teria que ter ideia de semelhança. O perímetro ele aumenta de forma proporcional ao aumento de lado, tá? Principalmente em figura, no caso aqui, que é a figura que é um retângulo, possui ângulos retos. Então, eles vão aumentando na mesma proporção. Se o perímetro aumentou 4, os lados também vão aumentar 4, e aí o resto era mais conta mesmo. Ok, pessoal? Então, tem que ter essa ideia de aumento proporcional. Questão 8. Jaime possui uma chácara de terreno retangular, 10 metros por 50 metros. Jaime destinou 3/5 da área de sua chácara para plantar árvores frutíferas. A área total destinada a árvores frutíferas na chácara de Jaime é... Então, primeiro, eu tenho que saber o total dessa área. 50 vezes 10. Aqui, 1 vezes 5, 5. Tem 1, 2, 2, 0. Então, 500 metros quadrados. Ele diz que é 3/5 dessa área. 3/5. Lembra que eu falei do D, do é igual a multiplicação? Ok, então vou multiplicar vezes 500. Beleza. Então, eu posso simplificar aqui. Como que eu vou simplificar? Aqui é uma multiplicação, então eu vou dividir 500 por 5, que dá 100. 3 vezes 100, 300 metros quadrados. Então, letra C, questão 8. Letra C é o total de área que ele destinou para plantar árvores frutíferas. Questão 9. A quadra de uma escola possui 16 metros por 27. Então, 16 por 27 metros. É uma quadra. A quadra de uma escola possui 16 metros de largura por 27. Como ele não deu as outras medidas, isso aqui é um retângulo, tá, pessoal? Essa quadra será pintada e a diretora pediu para que fosse colocada uma faixa de isolamento em toda a sua volta. Total de faixa de isolamento necessário para essa quadra é... Pessoal, cuidado aqui, porque ele está falando que essa quadra será pintada. Aí a gente imagina em área, mas não é área, porque ela quer uma fita que passe em volta. Se é uma fita que passe em volta, uma faixa de isolamento, eu estou querendo o quê? Perímetro, porque eu quero algo que vai passar em volta aqui. Perímetro, pessoal, é somar os lados. Como é um retângulo, esse lado é 16, esse lado aqui de cima é 27. Então, vai ser 27, mais 27, mais 16, mais 16. Tá? 7 mais 7, 14, mais 6, 20, com mais 6, 26. Vão 2. 2 mais 2, 4, mais 2, 6, mais 1, 7, mais 1, 8. 86 metros, que vai ser o comprimento em volta, o perímetro dessa quadra. Ok, pessoal? Questão 9, letra A. Então, já estamos na última questão. Questão 10. Geraldo deseja cercar sua horta de uma tela. Essa horta tem a forma retangular e sua área é 72 metros. Então, forma retangular, 72 metros quadrados. Se o comprimento da horta, então vamos lá, o comprimento da horta é o dobro da largura, então vamos chamar, sei lá, largura de x, o comprimento, se é o dobro da largura, 2x. Ok. A quantidade de tela que o Geraldo deve comprar é, de novo, eu estou falando em perímetro, mas para eu calcular o perímetro eu tenho que saber esses lados aqui. Ele deu essa dica, o comprimento é igual ao dobro do lado. Se eu chamo o lado de x, o comprimento é 2x. E a área, né, eu já não tenho aqui o valor da área. E como que eu calculo a área? Um lado vezes o outro. Mas se ela é x, então vai ser x vezes 2x, isso igual a 72. 1 vezes 2, 2. X vezes x, ó, letra igual, repete a letra, somos expoente. 1 mais 1, 2. X ao quadrado. Pessoal, a gente não viu ainda a equação de segundo grau, mas
Aqui, como que eu faço isso aqui? Pessoal, pensa o seguinte. Esse 2 está multiplicando 2x, tá? Então, ele passa dividindo. Ok? Então, vai ficar x ao quadrado igual a 72 dividido por 2. Então, x ao quadrado, 72 dividido por 2, dá 7 dividido por 2 é 3. 3 vezes 2, 6 para 7, falta 1, abaixo 2. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 2, 12 para 12, nada. 37. Pessoal, lembra das operações, o inverso das operações? Quando eu estou resolvendo uma equação, sempre passa para o outro lado trocando a operação. Então, se eu estou somando, passa para o outro lado. Então, eu estou aqui, ó, 2 mais x igual a 4. Se esse 2 está aqui somando, ele passa para o outro lado diminuindo, é o inverso. Se está aqui, ó, 2x igual a 4, o 2 está multiplicando, ele passa dividindo. Qual que é o contrário da potência? É a raiz. Então, eu preciso memorizar isso. O contrário da potência é a raiz. Então, se aqui esse 2 está aqui, eu quero tirar esse 2 aqui. Ele é expoente, ele passa para o outro lado como raiz quadrada de 36. Então, a raiz quadrada de 36 é 6. Pessoal, não vou entrar no mérito aqui que seria mais ou menos, para não confundir, tá? Porque essa é uma matemática mais básica e tal. Mas aqui teria que ter mais ou menos, aí seria mais ou menos 6, ou seja, eu teria duas respostas, o mais 6 e o menos 6. Só que quando eu estou trabalhando com comprimento, eu não trabalho com medida negativa, então eu já descarto o menos 6, tá? Mas aqui, pessoal, teria um mais e menos 6 na resposta, tá? Porque quando eu passo esse 2 para o outro lado, eu tenho que passar como mais e menos, por ser índice, expoente par, tá, pessoal? Mas aqui, como a medida não trabalha com números negativos, então a largura mede 6. Se eu chamei a largura de x, e x é 6, ok. O outro, né, o dobro de x, o dobro da largura, então 2 vezes 6, que é igual a 12. Logo, então, esse lado mede 12, esse lado mede 12, esse lado aqui mede 6. Como é um retângulo, é uma figura retangular, os lados opostos são iguais. Então, se o lado aqui direito é 6, aqui do lado esquerdo é 6. Se embaixo é 12, em cima é 12. Pessoal, ele quer o perímetro, que ele quer uma tela para cercar em volta. Se eu estou falando de cercar em volta, passar em volta, eu estou falando de perímetro. Então, é o quê? 12 mais 12 mais 6 mais 6. Isso, 2 mais 2, 4 mais 6, 10 mais 6, 16. Levou 1. 1 mais 2, 3 mais 1. 1 mais 2, 1 mais 1, 2, mais 1, 3. Então, 36, letra C. Questão 10, letra C. Pessoal, alguém pode falar, professor, mas se eu tenho aqui medidas iguais, eu posso multiplicar por 2. Sim, você pode montar uma expressão assim, ó, 2 vezes 12 mais 2 vezes 6. Então, você quer o perímetro, P maiúsculo. Então, perímetro, P maiúsculo, porque o P minúsculo é semiperímetro, o perímetro dividido por 2, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? 2 vezes 12, 24. 2 vezes 6, 12. 24 mais 12, 36. Ok? Então, pode fazer dessa forma também. Ok, pessoal? Aqui está o gabarito. Pessoal, então, por hoje é só. Peça aí que quem gostou da aula, dê um like aí para ajudar o canal e que também se inscreva no canal e ative o sininho para ficar por dentro das próximas aulas que irei postar. Então, muito obrigado. Fique com Deus. Até a próxima.